Bom, tem coisas que eu não consigo explicar. Tem coisas que quando eu não consigo explicar, eu digo assim, eu sou geminiano. E todo geminiano reza a tradição, a tradição do horóscopo é dividido, né? Então, bom, no caso, eu sou dividido em 3, né? Estou tentando eliminar uma terceira personalidade. Só que eu não vou fazer isto, compreende? Porque todas essas 3 personalidades, o caricaturista, o artista plástico, o ilustrador, eles formam uma só pessoa, que é uma cabeça só que pensa e se manifesta com essas técnicas, essas práticas, né? Então, e, né, como eu falei no bate-papo, né? Assim, eu sinto muita saudade de quando eu exercitava a caricatura, que é uma arte maravilhosa, mas é por uma questão de mercado. Eu sou um artista que precisa de mercado, né? Eu preciso que meu trabalho flua, né? Eu não consigo produzir unicamente para o artista. Eu produzo também pensando em como eu vou desaguar aquele trabalho que eu faço, né? E a caricatura é isso, ela precisa de mídia, ela precisa ser publicada, ela precisa se movimentar, né? Aparecer e tal. E a mídia não utiliza os caricaturistas, né? Não usa, não contrata, então. E quando contrata, não remunera bem, né? Então eu fico um pouco triste, mas isso responde a mim algo que o artista precisa: mercado. Ele precisa criar mercado, né? Então assim, eu não criei mercado com a caricatura, eu não criei mercado com as artes plásticas, eu só criei obras. E com a ilustração eu consegui criar arte e mercado, sabe? Então, o ilustrador, né, Nelson Cruz, em relação ao artista plástico Nelson Cruz, em relação ao caricaturista Nelson Cruz, ele tem muito que ensinar a esses dois, sabe? Porque enquanto ilustrador, eu aprendi a lidar com contratos, né? Entender de lei de direitos autorais, né? Mas isto é algo que aquela pessoa que tem uma habilidade para desenhar, né, para pintar, ele desenvolve para poder sobreviver, né? E eu acho que a minha questão é esta: eu nasci artista plástico, no meio do caminho me tornei caricaturista e a caricatura me ajudou a sobreviver, né? E num terceiro caminho eu aprendi a ilustração, né? Me identifiquei com a ilustração, né? E então permaneci na ilustração. Atualmente o meu foco maior é a ilustração, sabe? Por quê? Porque para fazer um livro eu produzo cerca de, digamos aí, 30 ilustrações. Para fazer as 30 ilustrações, eu faço 30 estudos finais. Para fazer os estudos finais, eu faço uma quantidade, mais de 60, 80 desenhos, sabe? Então eu tenho aí uma garantida, uma satisfação, a satisfação do artista plástico que quer produzir, né? Que quando produz para uma exposição, normalmente produz essa quantidade de obras, né? Então assim, gostei e fiquei. A hora que nasce uma história, a gente não pode prever, sabe?
ela é totalmente espontânea, né? Eu não digo assim, eu quero escrever uma história sobre esse tema aqui e vou ler e tal. E vou ler sobre esse tema para produzir um texto. Não consigo ser assim, sabe? Se eu não tenho uma ideia espontânea, a história não acontece, né? Como se diz, não rola. E normalmente eu tenho a ideia e a ideia já vem com imagens, sabe? Então aí assim é uma hora de pensar e organizar, né? Se são imagens, essas imagens precisam de ser também trabalhado tanto quanto o texto, né? Porque a imagem tem que ter uma narrativa, né? E aí entra a presença do artista plástico, que precisa manifestar as suas cores, precisa manifestar o seu desenho, né? A sua obra. Não é simplesmente uma técnica de narrativa, sabe? Então eu gosto muito da história, de contar história, porque aí eu manifesto um desejo de levar um gesto de arte ao leitor, sabe? Eu quero que o leitor se divirta com o meu livro. Eu quero que ele abra uma página e ele veja uma ilustração bem pintada, bem construída, sabe, no desenho, né? E bem posicionada, sabe? Que o livro seja uma diversão, né, principalmente. Por quê? Porque se o livro for uma diversão para o leitor, ele foi antes uma diversão para mim, sabe, fazê-lo. Olha, o livro ele tem 3 elementos, né? 3 personagens aí importantes, né? Ele tem o autor, o editor, né? Ele tem o gráfico, né? A parte gráfica. Olha, isso tem que funcionar em harmonia, sabe? Porque, né, o livro ele tem que ter alma, né? E eu digo que é o espaço aberto mais democrático que existe assim, para o indivíduo, né, se manifestar, né, e colocar uma ideia. São essas páginas em branco, né? Então esses 3 personagens têm que estar harmonizados, né, alinhados. Então quando eu tenho uma ideia de uma narrativa, de uma história, normalmente eu já escolho 2 ou 3 editores que eu acho que se alinham com aquele raciocínio. Isso assim independe, sabe, assim, da editora. Para mim, por exemplo, eu tenho uma escolha. Eu prefiro trabalhar com editoras pequenas e editoras intermediárias, porque a gente ainda pode sentar com o editor e conversar sobre literatura e pode discutir a ideia. Normalmente a gente encontra um editor apaixonado pelo livro, né, pela literatura, e ele trabalha pessoalmente aquele livro. Por quê? Porque ele conversou com o autor, ele esteve com o autor, ele esteve ao lado da ideia, né? Já uma grande editora, a relação já é um pouco frustrante, porque para a grande editora é apenas mais um livro. Para o editor pequeno, não é, sabe? Ele ama o livro, né? Para o outro é um produto, né? E o livro, a gente não pode esquecer, ele é um produto capitalista. Ele vai para... É claro que até para a editora pequena e editora intermediária também, claro, né? Mas para a editora maior, né? o grande conglomerado, né? O livro tem uma vida útil assim, de 6 meses,
sabe? Então, a partir de 6 meses, eles sabem se o livro vai vender bem, vai fazer sucesso ou não, né? Então, eles já abandonam aquele livro e já estão contratando outro, o autor pode até ser esquecido, sabe? Eu sou filho de um pedreiro e de uma dona de casa, sabe? A minha casa era uma casa sem livros, né? Eu nasci no bairro Nova Sintra, quer dizer, nos anos 50. E a Nova Sintra, nos anos 50, era um arraial, sabe? Era lindo o bairro. Não tinha luz, não tinha água encanada. Por esse aspecto era um problema. Mas para convivência, sabe? Assim, para o despertar dos sentidos e da convivência em grupo, para mim não teve melhor, sabe? Então a minha casa não tinha livros, né? Então, a minha sorte é que eu descobri que se podia conseguir livros de graça em bibliotecas públicas, sabe? Então, mas nos anos 60 e nos anos 70 não havia essa ideia do livro de imagem, sabe? Não havia desenhos, né? Então, como diz, né, o meu amigo Odilon Moraes, o livro sempre foi ilustrado. Havia livros ilustrados, sim, na minha infância. Mas, por exemplo, a escola que eu estudava, no bairro Nova Sintra, né, nos meus primeiros anos, assim, não tinha biblioteca, né? Então, lá pelo 3º ano, 4º ano, é que foi ter uma estante com livros, sabe? Então eu comecei a ter contato com livros, né? Mas o meu contato melhor com livros, com a ideia de imagem, foi com os livros didáticos, que eram ilustrados com obras de arte, né? Ilustrados com pinturas e tal. E eu gostei daquilo, sabe? Eu já tinha habilidade para desenhar, né? Então eu ficava imaginando e ficava encantado quando via, por exemplo, uma fotografia do descobrimento do Brasil, né? E ficava realmente achando que aquilo era quase impossível de alguém ser feito, mas aquilo de alguém ter feito. Mas eu ficava pensando assim, a mão de alguém fez. Se a mão de alguém fez, a minha também pode fazer. Eu ficava pensando essas coisas, sabe? Eu ali, criança, desenhando e tal, assim, né? E o que me conduziu na vida foi isso. Então, quer dizer, o que eu lia em relação àquelas pinturas, né, que eu via, né, nos livros de história, né, e nas coleções, né, que meu irmão fazia, por exemplo, tinha uma coleção muito importante chamada Grandes Personagens da História Brasileira. E tinha uma outra também, Grandes Personagens da História Universal. Sabe, que meu irmão comprava fascículos semanais e levava para casa. E no final do mês ele montava, né, mandava encadernar. Aquilo para mim foi o maior livro de arte, sabe, que eu podia receber. Então ficava na minha casa, porque era bonito na estante, né, o livro encadernado ali, né, de capa dura e tal. Mas quando eu abria e eu via as biografias, né, por exemplo, Júlio César, Gengis Khan, as biografias de Leonardo da Vinci, né, Rafael, né, e eu via aquilo tudo ilustrado com pinturas. Aquilo foi o meu conhecimento de mundo, sabe? E aí eu comecei a reproduzir algumas pinturas. E eu descobri que a minha habilidade para desenhar tinha algo diferenciado, sabe? E de tanto desenhar e de tanto reproduzir, assim, aos 13, 14 anos eu conseguia sozinho desenhar uma figura humana corretamente. Eu guardo uma série de desenhos, sim, da minha adolescência, sabe? Guardo, sim. Tenho assim, com um grande carinho. Mas aquilo foi uma estrutura
para o que eu iria fazer depois, sabe? Né? Depois, assim, tá aqui, quando eu fui ter aulas com a Esther Gilda Menicursi, né, que era uma pintora nos anos 70, né, eu fui aluno dela por 2 anos. Ela falou assim: você já chegou aqui pronto, foi só te ensinar a técnica da pintura que você não conhecia. E eu realmente não conhecia. Olha, a nossa sociedade ela é conservadora, e esse conservadorismo elimina muitos talentos, sabe, por puro preconceito com a manifestação artística, sabe? Então, quer dizer, a educação artística de uma pessoa, de uma família, sabe, ela deve acontecer, ela tem que acontecer, sabe, porque é isso que você falou, na trajetória de vida, né, as famílias eliminam esses talentos, o que eu acho que é uma pena. Eu sempre que encontro crianças, eu vou conversar em algumas escolas, eu pergunto: quem gosta de desenhar, levanta a mão. A maioria das crianças levantam a mão, sabe? Daquelas tantas ali, metade com certeza tem uma habilidade considerável para desenhar. Não é que tem que ser artista, sabe? Tem que aprender a desenhar, tem que ter conhecimento de arte. E isso, as escolas precisam desenvolver uma educação artística. Porque você vê, não é que tem que ser pintor, não é que tem que ser escultor, que tem que ser cineasta, não, sabe? É que o ato do desenho conduz o indivíduo a ter uma cultura, né? A ter uma leitura, ou seja, ter uma visão de mundo, não é? Eu costumo dizer que, por exemplo, essa camisa, né, ela existe, mas antes da existência dela, ela foi um desenho, sabe? Então nem todos que têm habilidade para desenhar tem que ser exatamente pintor ou escultor, não tem, sabe? Mas vão sair para um desenho de moda, vão sair para um desenho de peças mecânicas, vão sair para um desenho industrial ou algo similar, sabe? Então, mas qual é o problema? Sabe? O problema é que a família conservadora, sabe, quando percebe que o filho ou a filha tem uma habilidade para a arte, aí eu vou falar de todas as artes, né? Dança, música, né? Sente medo. Porque o artista, ele é um libertário. Ele lida com o raciocínio, ele lida com a reflexão, o questionamento, né? E isso é retirado de cena, sabe? Então, por isso que eu falo, num país capitalista como o nosso, que preza o ganho financeiro, por mais que seja contraditório em relação a isso que eu acabei de falar, que todas as coisas que nós utilizamos, existe um talento de desenho por trás, né? A sociedade conservadora prefere eliminar o talento ali na infância, que é uma pena, é triste, mas enfim, a nossa sociedade é assim, e a gente continua fazendo livros exatamente para contestar isso. Tem muitos livros de imagem que são primorosos, né? Escolher um é muito difícil, sabe? Porque às vezes o livro ele é uma parceria entre texto e imagem, então ele é um conjunto, né? Mas eu me arrisco a dizer um livro que eu gosto muito, que é um livro chamado De Passagem, que é do Marcelo Cipes. É um livro de imagem que eu tenho, sim, como quando eu quero consultar, quando eu quero me divertir,
sabe? Quando eu quero me aliviar da vida, eu abro esse livro e vou olhando a narrativa, os desenhos, as cores, né? Que mais repercute é um livro chamado Dirceu e Marília, sabe, que eu fiz em 1999. Esse livro tem 16 anos e até hoje as pessoas me perguntam sobre esse livro. Onde eu vou, as pessoas falam: e aquele livro assim, tal, por que nasceu e tal? Por quê? É um livro chamado Dirceu e Marília. Ele é sobre o Tomás Antônio Gonzaga, né? E foi um livro que eu decidi que seria a minha passagem de ilustrador para autor de texto e imagem, né? Então esse livro, um dia eu estava conversando com o Maurício Paraguaçu, um amigo que é ilustrador, e ele falou assim: esse livro é uma maldição na sua vida, porque você fez esse livro, ele é um sucesso, ele não deixa, as pessoas comentam, e sempre que você fizer livros bonitos, as pessoas vão se referir a ele. Né? E eu vivo essa maldição maravilhosa que é sempre ter que falar desse livro, porque ele fala do estado que eu nasci, Minas Gerais. Ele fala de Vila Rica, ele fala de um poeta, né, que eu admiro muito, que é Tomás Antônio Gonzaga, né, e da nossa cidade amada, né, que é Ouro Preto, né. Hecatombe. Essa é a ideia que o livro tem que ter, sabe? Ou seja, quando você pensa em deriva, né, você pensa em ritmo, você pensa em movimento, né? E eu penso também que o livro é sempre um objeto não terminado, sabe? Não fechado. Por quê? Porque ele é onde está depositado o pensamento de alguém, né? E quando alguém publica um livro, né, seja ele ilustrado ou não, ele está aberto para discussão, né? E então, quando você abre uma discussão, você não sabe onde que você vai chegar, quais os conceitos vão ser desenvolvidos a partir dali. Isso é que é belo, entendeu? Então o livro ele abre portas, né? Ele abre conversas, e quando a gente traz também a imagem, né, para esse objeto, então a deriva se torna interminável, porque além da reflexão sobre o texto, é a reflexão da imagem e a reflexão do objeto livro, né? Então esse elemento que entra, né, torna a discussão muito mais saudável, sabe, interessante e principalmente sem fechar questões, porque o que nós precisamos é exercitar o raciocínio, né, primeiro, né, para a gente se manter vivo, né? O indivíduo tem que estar vivo, e para estar vivo ele tem que pensar, refletir, e o livro contribui para isto, né? Então estamos sempre assim, à deriva, sabe? Mas discutindo. Então é isso, né? É isso? Muito obrigada. Eu que agradeço. Ô, Nelson, acho que tá